Nesse vídeo eu vou mostrar como que eu investiria R$1.000 se eu estivesse começando a investir hoje, e eu vou falar aqui com base na experiência que eu tenho, que não é muita experiência. Eu invisto aproximadamente 2 anos, mas eu vejo muitas pessoas que começam a investir perdendo dinheiro, né? Seja em fundo imobiliário, ações, a pessoa investe, depois vê lá o ativo caindo, né? Vê a desvalorização do ativo, vende esse ativo na baixa e aí acaba perdendo dinheiro. Então nesse vídeo eu vou mostrar como que eu investiria esses R$1.000, né? Onde eu colocaria, como que eu diversificaria uma carteira de investimentos com R$1.000. E lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, como eu falei, eu não tenho tanta experiência, aqui eu compartilho um pouco do meu conhecimento e da minha experiência com os investimentos. Então se você gosta desse tema, desse assunto, já se inscreve aí no canal. Bom, mas eu falei que as pessoas costumam perder dinheiro, né, quando começam a investir, e por que que isso acontece? Eu peguei aqui o gráfico do IFIX, que é o índice, né, que mostra ali pra gente o desempenho dos principais fundos imobiliários da nossa bolsa de valores, e a gente vê aqui, ó, que nos últimos 6 meses, se a gente olhar aqui, ó, de setembro de 2024 até janeiro de 2025, teve uma queda bem significativa, né? E ele está se recuperando agora, mas teve uma queda bem grande. Se a gente olhar aqui especificamente o fundo imobiliário VINO11, ele teve uma queda de mais de 30%. Isso significa que se você tivesse investido há um ano atrás R$1.000 no VINO11, você teria perdido hoje em torno de R$200. Claro, você teria perdido se você tivesse vendido as suas cotas, né? Se você tivesse deixado ali o dinheiro, você ia estar com saldo negativo, mas talvez daqui 1 ano, 2 anos, esse fundo voltasse a se recuperar e você recuperaria esse valor. Mas se você vendesse hoje, você perderia, né, em torno de R$200 com essa queda aí de 34%. Peguei agora de exemplo aqui a Magazine Luiza, que teve uma queda nos últimos 5 anos de mais de 80%. Isso significa que se você tivesse investido R$1.000 lá em meados de 2020, hoje esses R$1.000 teriam se transformado em R$140. E o último exemplo aqui que eu coloquei foi o da Oi, OIBR, né, que teve uma queda nos últimos 5 anos de mais de 95%, 97%, ou seja, a empresa faliu. E eu coloquei aqui esse exemplo justamente porque tem muitas pessoas que usam o seguinte argumento: quando você investe em uma empresa, é só esperar o longo prazo, né? Não importa se ela vai cair muito, é só esperar no longo prazo que ela se recupera. Mas nem sempre a empresa vai se recuperar, e o caso da Oi aqui é o exemplo perfeito, né? Passou anos e anos e ela não se recuperou. Então é por isso que é importante você saber escolher um ativo, uma ação, um fundo imobiliário. Muitas pessoas compram um fundo imobiliário ou uma ação, né, que está em queda, achando que esse fundo, essa ação vai se recuperar no longo prazo, mas como você acabou de ver, nem sempre elas conseguem se recuperar. Então tem que saber ali o motivo da queda, tem que saber analisar o ativo, ou a ação, ou o fundo imobiliário, para poder fazer ali o investimento com segurança. E eu dei o exemplo aqui dessas 3 empresas porque são mais conhecidas, né? Todo mundo conhece. Mas existe uma infinidade de outras empresas que também apresentam essa instabilidade. Então é muito importante você aprender a escolher bons ativos, analisar um ativo, analisar uma ação, um fundo imobiliário, entender o porquê que ele está em queda, entender o porquê ele está se valorizando, né? Entender ali os fundamentos por trás daquele ativo. Segunda lição importante: compre sempre ativos no preço justo. Não vai pagar mais do que ele vale, né? Porque não adianta você comprar uma ação, um ativo que está sendo negociado na Bolsa de Valores a um valor acima do que ele realmente vale, porque lá na frente a tendência é que esse ativo volte ao preço ali, né, o preço justo. Então você vai acabar perdendo dinheiro, né, nesse longo prazo. Então sempre compre um ativo que esteja no preço justo ou então que esteja em promoção, né? Por algum motivo teve uma queda, você analisou ali aquela queda, viu que é seguro você fazer aquele investimento e aí você compra esse ativo nessa queda em promoção, né? E aí você vai lucrar ainda mais com a valorização futura. Mas bora lá, como que eu investiria esses R$1.000? A primeira coisa que eu faria era pegar ali R$250 desses R$1.000 e investiria primeiramente no Tesouro Direto, renda fixa, né? Especificamente no Tesouro Selic. Muitas pessoas falam, o Tesouro Selic é seguro, muitas pessoas têm dúvida. E sim, é um investimento extremamente seguro, é o investimento mais seguro que a gente tem na verdade, né? Porque você tem ali a garantia do nosso Tesouro Nacional. Quando você investe no Tesouro Selic, você está emprestando o seu dinheiro
para o governo, né? Então é extremamente seguro. E tá aqui os títulos do Tesouro Direto. A gente tem aqui o Tesouro Selic 2028, o Tesouro Selic 2031, né? O investimento mínimo nesses títulos seriam aqui de 162 e 161, respectivamente, né? Tem aqui o vencimento. Muitas pessoas têm dúvidas quanto a esse vencimento, mas esse vencimento aqui, ele é só para uma questão de organização. Você pode resgatar o dinheiro que você coloca aqui no Tesouro Selic a qualquer momento. Não necessariamente você tem que resgatar só aqui no vencimento, 2028 ou 2031. Bom, então sobrou R$750. Desses 750 eu pegaria 250 e compraria agora ações. Duas ações, especificamente Taesa e Itaúsa. A Taesa tem o código ali de negociação TAEE11 e é uma empresa do setor de transmissão de energia, é um setor perene do segmento de transmissão de energia. Já a Itaúsa tem o código aqui de negociação ITSA4, é a dona de parte do Itaú, XP, Copa Energia, entre outras empresas, né? Então, com esses R$250, eu dividiria e compraria ações da Itaúsa e da Taesa. E outra coisa, tanto a Itaúsa como a Taesa, elas vão dividir ali os lucros, vão pagar os dividendos em alguns meses. Então, isso é muito importante para quem está começando a investir, porque é motivador, né? É satisfatório para a pessoa receber ali os dividendos, né? Parte do lucro da empresa, então por isso que eu coloquei essas duas aqui. Bom, com os R$500 que sobraram, eu pegaria desses 500, R$300 e compraria fundos imobiliários, especificamente o VISC11 e o XPLG11. O VISC11 é um fundo imobiliário de shopping, né? Então ele tem vários shoppings espalhados pelo Brasil. Dentro de um shopping a gente tem lojas, estabelecimentos, escritórios e todos esses estabelecimentos pagam ali o aluguel para esse shopping e esse shopping divide o lucro com os cotistas. E eu gosto muito dessa classe de ativos, né, os fundos imobiliários, porque você está investindo em imóveis, então você ganha de duas formas. Você ganha tanto com a valorização desse imóvel, como também com os dividendos que eles vão te pagar todos os meses. Já o XPLG11 é um fundo imobiliário de galpões logísticos, né, que cresceu muito na pandemia. Então, por exemplo, uma grande empresa, como por exemplo a Magazine Luiza, aluga esse galpão logístico, né, para armazenar produtos e aí paga um aluguel a esse fundo e esse fundo divide esse lucro com os cotistas. Então, resumindo, se você tiver o XPLG11, por exemplo, e o VISC11, você vai estar investindo ali em shoppings e galpões logísticos e você vai ganhar tanto com a valorização desses imóveis, como também com os dividendos que eles vão estar te pagando todos os meses. Bom, com esses R$200 que sobraram, eu investiria agora no ETF, especificamente no ETF IVVB11, que é um ETF que vai investir nas 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos, como Amazon, Google, Facebook, Apple. Esse ETF tem o código de negociação IVVB11 e você consegue negociar ele aqui mesmo na nossa Bolsa de Valores, então é uma ótima forma de você se expor ao dólar, né, investindo nessas empresas norte-americanas. Então eu acho que deu para perceber que investir não é um bicho de sete cabeças, você só precisa entender ali quais são os fundamentos por trás de cada tipo de investimento, né, e saber ali analisar o ativo para você poder investir com segurança, não tem muito mistério. E claro, começar a investir o quanto antes, porque quando a gente fala de investimento, a gente está falando de longo prazo, né? Então, quanto antes você começar a investir, melhor. Se ficou qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou tentar ajudar, tá certo? Se gostou do vídeo, deixa o like, que isso ajuda o YouTube a compartilhar ele com mais pessoas. Inclusive, faz o YouTube recomendar os meus próximos vídeos para você. Então, deixa o like, se inscreva no canal. Um abraço e valeu!